Só mais um dia nebuloso. Uma colisão em alta velocidade sobre o deserto da Califórnia destrói 2 aeronaves. Mas o que esses caras faziam lá em cima? Torre! Estamos caindo! 7 anos depois, um 727 e um Cessna se chocam nos subúrbios de San Diego. Como isso aconteceu de novo? Meu Deus, nos ajude! 2 aeronaves comerciais colidem na Índia, tornando-se a mais fatal colisão do mundo. 2 explosões no solo. Confirma? Com milhares de voos todos os dias, investigadores devem descobrir o que houve de errado com o sistema antes que outro desastre aconteça. Esqueça a burocracia. Isso tem a ver com a segurança da aviação e com a vida das pessoas. Especial de Mayday, Desastres Aéreos. Esta é uma história real baseada em relatórios oficiais e relatos de testemunhas. A colisão aérea mais fatal do mundo. Aeroporto Internacional de Los Angeles. 6 de junho de 1971. O voo 706 da Hughes Air West se prepara para decolar. Há 44 passageiros a bordo. O voo irá de Los Angeles para Seattle, com várias escalas intermediárias. Tripulação, bem-vindos a bordo. Em instantes, iniciaremos a viagem. O antigo piloto da Força Aérea, Theodore Nicolai, é o comandante hoje. Ele já acumulou mais de 15 mil horas de voo. Air West 706, preparar para decolar pela pista esquerda 24. Subam a 250. Entendido. Esquerda 24, subir a 250. O copiloto Bryce Brunner tem ainda mais horas de voo que o comandante Nicolai. O clima está favorável daqui até Seattle. O manete é todo seu. 80 nós. Às 18 horas e 2 minutos, o DC-9 decola do aeroporto de Los Angeles. Vire à direita a 6.000 pés. Air West 706 à direita a 6.000 pés. A aeronave sobrevoa a leste, sobre o Oceano Pacífico, antes de ir para o nordeste, em direção à sua primeira escala, que é Salt Lake City. 4 minutos após a decolagem, Brunner entra em contato com outra torre de comando. Angeles, boa noite. Air West 706, vire-se à direita. 40.000 pés até as próximas instruções. Os controladores guiam o DC-9 para fora de Los Angeles. Além do Air West, o radar devia estar em contato com outras 5 ou 6 aeronaves que também iam para o Nordeste. Como também outras aeronaves menores que iam de um lado para o outro. De repente, um alarme de emergência alerta os controladores de que uma das aeronaves pode estar com problemas. Nessa hora, olhamos para o radar e vimos que o Air West 706 havia desaparecido. E o controlador de voo disse a frase: Hughes Air West, reinicie o seu transponder. Perdemos o sinal do radar. Ninguém respondeu. Air West 706? Respondam, conseguem me ouvir? Ninguém respondeu. As coisas começaram a ficar ruins, o radar não os detectava e tínhamos perdido a comunicação com a aeronave. Momentos depois, a tripulação de uma aeronave militar próxima dá notícias devastadoras. Torre, houve uma explosão ao lado de uma montanha. O DC-9, com 49 pessoas a bordo, havia caído sobre os morros da Califórnia. O Air West tinha explodido. Ele havia caído por alguma razão, mas não tínhamos ideia de qual seria. A NTSB, a Agência Nacional de Segurança Aérea dos Estados Unidos, escala um de seus maiores investigadores para o caso. Certo, entendi. Ótimo, obrigado. O piloto da Marinha da Segunda Guerra Mundial, Dick Baker. As montanhas de São Gabriel. O local do acidente é em uma área remota entre as montanhas de São Gabriel, a poucos quilômetros da cidade de Duarte, na Califórnia. Horas após a queda, testemunhas insistem em terem visto uma colisão em pleno ar entre o DC-9 e um avião de caça.
Os investigadores estão perplexos. Como um avião de caça e uma aeronave comercial estavam na mesma rota. Entendi. Obrigado. Até. Uma ligação de uma base da Marinha próxima oferece um detalhe importante. Falta um avião de El Toro. Um F-4 Phantom não havia retornado para a base aérea de El Toro. Tratava-se do mais avançado avião de caça, capaz de fazer qualquer manobra no céu. Nos anos 70, havia muitos treinos militares acontecendo no sul da Califórnia. Porque o céu de lá é bem limpo e há muitos desertos onde podíamos praticar. Os investigadores descobrem as identidades dos 2 comandantes a bordo do F-4. O piloto da Marinha, James Richard Phillips, e o controlador de tráfego aéreo, Christopher Schiess. Cuidado! Incrivelmente, depois do impacto, o tenente Schiess conseguiu ejetar do avião. Dick Baker. A Marinha manda um de seus oficiais para ajudar na investigação, o tenente-coronel Jack Zike. Os investigadores procuram por pistas sobre como as 2 aeronaves colidiram, mas recuperar os destroços do local do acidente lhes tomará tempo. A primeira equipe de resgate teve que escalar 9 quilômetros para chegar à cena do acidente. Eles reportaram que apenas a cauda está intacta. Não há mais sobreviventes. Um dia após o acidente, os investigadores conseguem falar com o único sobrevivente. O DC-9 nos atingiu. Assim, o radome dele na nossa cauda. Espere um pouco. Conte exatamente o que aconteceu. O tenente Schiess diz que seu avião de caça não fora responsável. No dia em questão, Schiess estava no banco traseiro do F-4. Entendido, vá a 15 mil pés. O tenente de 27 anos, Rick Phillips, estava no banco da frente, no comando. Eles voltavam para sua base em El Toro, na Califórnia. Nós subimos a 15 mil pés. Bem aqui. Schiess usa o seu radar para examinar o solo. Ele estava de olho no radar com a cabeça baixada mapeando o solo. Já Rick Phillips via pela cabine de comando se não tinham outras aeronaves, porque sabia que o copiloto estava olhando para o radar e não ao redor deles. Cuidado, Rick! Foi quando eu percebi que o DC-9 apareceu do nada e nos atingiu. 5 segundos depois, Schiess ejeta. E eu saí. Mas o Rick não. O F-4 não possuía uma caixa preta que poderia confirmar a versão de Schiess. E o impacto em alta velocidade destruiu o avião, não deixando pistas. Por sorte, a equipe recupera alguns destroços do DC-9, incluindo as caixas pretas. Mas elas estão muito danificadas e são de pouca ajuda. O engenheiro da Hughes Air West, Dave Knudsen, é chamado para verificar se os destroços corroboram a versão do tenente. Ao reconstruir o DC-9, Knudsen talvez consiga explicar o ângulo do impacto. Subindo a 15 mil pés. Só mais um dia nebuloso. 10 dias após o acidente, o radome do DC-9 é encontrado. É uma peça-chave para a reconstrução. Ele revela um enorme corte que atravessa a cabine de controle. Parece que o estabilizador dividiu o avião em 2. Se eles se chocaram assim? De fato, o F-4 tinha penetrado o DC-9 pela lateral esquerda, a poucos metros do radome. Então foi o F-4 que bateu contra o DC-9, não o DC-9 que bateu contra o F-4. Ele arrancou o radome da aeronave. E isso acabou com todos os controles e com a própria aeronave, como algumas testemunhas nos disseram. Foi como uma pluma vindo do céu, até cair no chão.
Os investigadores descobrem que X estava... Pilotos não conseguiram se enxergar e evitar essa colisão fatal. Os investigadores correm contra o tempo para explicar como um DC-9 e um F-4 colidiram sobre a Califórnia. Eles se perguntam o quão rápido ambas as aeronaves estavam no momento do impacto. O F-4 vinha quase 800 km por hora. Do norte. Levemente ao leste. O DC-9 vinha a 592 quilômetros do sudoeste. Foi onde bateram. Eu consegui descobrir que a velocidade de aproximação dos aviões era de quase 1.100 km por hora. Segundos antes do acidente, o Tenente X estava com a cabeça abaixada, analisando o solo através de seu radar. O comandante Phillips verificava o seu equipamento. 15 segundos antes, o F-4 parecia ter 2,5 milímetros. Minúsculo. 10 segundos antes, 7,5 milímetros. Ainda pequeno, mas já estaria visível. Aos 5 segundos... A probabilidade dessas duas aeronaves, de qualquer uma delas, detectar e evitar a outra era quase nula. Os investigadores suspeitam que o design da cabine do DC-9, com seus enormes divisores de janelas, poderia ter piorado ainda mais a visibilidade. Eles não enxergavam daqui, nem daqui. O F-4 não estava visível, nem daqui. A visão estava obstruída. 25 segundos antes do acidente. Só mais um dia nebuloso. Cuidado! Os comandantes não tinham como ter visto um ao outro a tempo. Mas os controladores de voo têm o dever de manter uma distância segura entre as aeronaves. Então por que eles falharam ao distanciar esses aviões? Air West 706. Vire-se à direita a 40 mil pés até as próximas instruções. Os controladores revelam que eles também não conseguiram ver o F-4. Por que o F-4, uma aeronave da Marinha, não apareceu no radar? O que aconteceu? Pela torre de comando. E o que descobrem é alarmante. Os equipamentos não eram renovados desde a Segunda Guerra. E as temperaturas geradas por eles faziam com que houvesse muitos erros de leitura. Para entenderem melhor o que os controladores podiam e não podiam ver, os investigadores sobrevoam com um F-4 a mesma rota utilizada no fatídico dia. Será que o radar antiquado percebeu o F-4? Foi esse ponto aqui. Vê? O F-4 voava a mais de 800 km por hora. O F-4 faz 6 séries. Mas o controlador mal consegue rastrear o veloz avião de caça. Pode ser o avião, mas pode não ser. Podia ser só a interferência que sempre aparecia no radar. Um sinal sonoro não significa nada. Temos que ter um histórico de sinais para concluirmos que se trata de outro avião. Os investigadores concluem que teria sido quase impossível detectar o avião de caça enquanto ele sobrevoava a área. Ele estava sozinho. E ninguém o detectou. Para piorar tudo, em 1971, os pilotos militares não costumavam ser informados sobre as vias de tráfego dos civis. A rota para Los Angeles deveria estar sem aeronaves. X diz aos investigadores que pretendia evitar aeronaves comerciais contornando a cidade. Mas, infelizmente, acabou entrando em um dos trechos mais congestionados do aeroporto. Por que a tripulação do F-4 não contatou a torre de comando para avisá-los? Onde estavam e o que estavam fazendo? Os quadros dos terminais mostravam os embarques, mas os militares não têm esses quadros porque não operam do Aeroporto Internacional de Los Angeles. Os investigadores descobrem uma falha perigosa no sistema de aviação americano. As torres de comando dos militares e das aeronaves comerciais não se comunicavam entre si. Bom, os comandantes não faziam ideia de que voavam na direção um do outro e na mesma altitude. Podíamos ter feito alguma coisa? Não, com certeza não. Foi uma infelicidade que não tínhamos como evitar, não mesmo.
A exaustiva investigação produz 2 relatórios diferentes. Um civil e outro militar. Eles cobrem cada detalhe do terrível acidente. Sobre falharam ao comunicar que havia 2 aeronaves diferentes no mesmo trecho. Foi esse ponto aqui. Como os controladores não conseguiram identificar um avião de caça supersônico e como a tripulação do DC-9, com 44 passageiros a bordo, não o viu se aproximar. Tais relatórios levam a mudanças significativas nas leis de aviação. Depois disso, como resultado do acidente, todos passaram a ter que aparecer no controle de radar, o que significa ser controlado por controladores de voo em terra. Agora os pilotos militares são avisados sobre todas as zonas de tráfego aéreo restritas próximas a aeroportos comerciais. E o espaço aéreo restrito em aeroportos movimentados foi expandido para incluir mais da área circundante. A Hughes Air West foi vendida em 1980 e anos depois foi comprada pela Northwest Airlines. E a aérea ainda perdura. Uma das coisas que veio à tona depois da colisão entre as 2 aeronaves foi a necessidade de uma melhor comunicação entre as aeronaves e os controladores de voo. Infelizmente, ela ainda não seria implementada com perfeição por algum tempo. 7 anos depois, os moradores da Califórnia enfrentam outro desastre quando 2 aeronaves colidem em San Diego. 25 de setembro de 1978. Em uma manhã, o voo 182 da Pacific Southwest Airlines sobrevoa a costa da Califórnia de Sacramento para San Diego. Na aproximação PSA 182, saindo às 9:05, descendo a 7.000 pés. Podemos ver o aeroporto. O copiloto, Bob Fox, está no controle do Boeing 727. O comandante, Jim McFerrin, trabalha na empresa há 17 anos. PSA 182, autorizado a descer na pista 27. Obrigado, aproximação visual livre na 27. Há 128 passageiros a bordo, incluindo 30 funcionários da Pacific Southwest. Um controlador de aproximação em uma das instalações monitora a chegada do voo 182. 182, pode descer. As torres de controle de aproximação são sempre agitadas, o que é muito estressante, porque você tem que lidar com muitos aviões diferentes no mesmo espaço. Quando o controlador vê um Cessna na frente do 727, se certifica de avisá-los. PSA 182, a outra aeronave a quase 5.000 quilômetros, a 1.700 pés. Ali, já vimos. A aeronave à vista. Certo, senhor. Mantenham a separação visual. Contatem a Torre Lindbergh 133.3. Tenham um bom dia. Entendido. Separação visual significa que o comandante tem outra aeronave à vista e sabe disso. Assim que o comandante confirma a separação visual, ele se torna responsável por manter distância da outra aeronave. Com a aeronave a menos de 8 quilômetros da pista, um controlador na torre de comando começa a guiar o comandante para a aterrissagem. PSA 182, autorizado a aterrissar. 182, autorizado a aterrissar. Diminua a marcha. De repente, o copiloto Bob Fox nota um avião à distância. Tem um ali embaixo. Eu estava olhando para aquele lado. Torre! Estamos caindo! Aqui é o PSA. Entendido. Vamos chamar ajuda. Vem aqui. O radar do controle de aproximação mostra que o 727 colidiu com o Cessna. Meu Deus do céu. Preparem-se. Centenas de pessoas assistiam horrorizadas enquanto 2 aviões colidiram e caíram sobre um bairro residencial de San Diego. 144 pessoas morreram, incluindo 7 pessoas em solo. 22 casas foram destruídas. É o maior desastre aéreo da história americana até o momento.
O acidente do PSA em 1978 deve ter sido o estopim para que o governo americano e o mundo da aviação em geral pensassem que tinham que fazer alguma coisa. 2 horas após o acidente, a investigadora da NTSB, Wally Funk, chega de Los Angeles. A cena do acidente era horrível. Tinham muitos destroços por todos os cantos, não somente ao redor da aeronave, mas nas casas. Wally tem que confirmar se os destroços de um pequeno avião, encontrados a 6 quarteirões de distância, são da aeronave que colidiu com o 727. Tínhamos marcas de tinta e partes provenientes de 2 aviões diferentes. Sim, tinha sido uma colisão em pleno ar. Disso não tínhamos dúvidas. Mas como essas 2 aeronaves sofreram essa colisão fatal? Tínhamos que descobrir como as 2 aeronaves se colidiram a partir de um pedaço deformado de metal. Felizmente, as caixas pretas do 727 são recuperadas do local do acidente e levadas para a capital Washington para análise. Enquanto isso, o investigador-chefe da NTSB, Philip Hogue, se une à equipe. Ele quer conversar com o controlador de aproximação. Pode nos mostrar a trajetória dos voos? Bom, o 727 voava para leste, para virar e pousar na pista 27. E o Cessna voava para nordeste, mas estava quilômetros à frente do 727. Eles deviam estar a quase 2 quilômetros um do outro. Para confirmar o relato do controlador, os investigadores analisam a transcrição de sua conversa daquele dia. Ela mostra que ambos os comandantes sabiam da posição um do outro. PSA 182, a outra aeronave a quase 8.000 quilômetros a 1.700 pés. Ali, já vimos. Mas se as aeronaves sabiam uma da outra, por que elas colidiram? Os investigadores questionam o controlador e o motivo de não ter avisado os comandantes quando já estavam muito próximos um do outro, ainda mais considerando que o seu radar emitia um alerta de proximidade. Não veio nenhum aviso? Veio sim. Mas o ignoramos. Bem, quando recebi o aviso, conversei com o meu supervisor. É o alarme de novo. Conversei com as 2 aeronaves e o PSA confirmou ter visto o Cessna. Não precisamos falar com os comandantes quando eles operam pelas regras de voo visual. Além disso, recebemos mais de 10 avisos por dia. Os operadores ignoraram o aviso, mas eles contataram o Cessna para lembrá-lo do 727. Há uma aeronave nas suas mediações, um PSA que já viu vocês. Eles vêm de Lindbergh. Mas nesse exato momento, as aeronaves colidem. Vem aqui. Os investigadores então entrevistam o controlador da torre para entenderem melhor por que ele também não avisou os comandantes. E descobriram que ele contava com um radar ainda menos sofisticado. O controlador da torre não tinha um alarme de colisão naquela época. Quando o controlador da outra contatou o 727 para alertá-los. PSA 182? Há um Cessna a menos de 2 quilômetros de vocês. Acho que ele nos Passou pela direita. Entendido. Quando o comandante diz que a aeronave passou pela direita, significa que ainda está mantendo a separação visual, que agora a responsabilidade é dele e que não devemos nos preocupar. Após conversarem com os 2 controladores, os investigadores ainda não têm a resposta para a questão-chave sobre o acidente. Quem colidiu com quem? Eles estavam a apenas 2 quilômetros. Então, vamos para a imagem seguinte, por favor. Mas quando eles calculam a trajetória das 2 aeronaves, a resposta se torna clara. Mas então, por alguma razão, atingiu a traseira do Cessna. O Cessna não tinha passado para a direita. Ele sempre esteve na frente do PSA. Eu estava olhando para aquele lado. A aeronave de 91 toneladas, voando a quase 300 km por hora, se chocou contra o pequeno e leve Cessna. Quando a tripulação do PSA soube que tinha um Cessna na mesma rota deles, passou a se responsabilizar por manter as aeronaves separadas. A aeronave à vista. Então, como a tripulação veterana do 727 perdeu de vista uma aeronave que estava logo à frente deles? Em Washington, os investigadores da NTSB ouvem a gravação de voz da cabine de comando do 727. Pode começar.
Eles esperam que a conversa entre os dois pilotos explique como eles perderam um Cessna de vista. O Cessna saiu da rota? Parece que sim. Ah, sim. Antes de irmos a favor do vento, eu vi na nossa diagonal. Deve estar atrás de nós. Pode parar. 30 segundos antes do acidente, a tripulação do 727 acha que ultrapassou o Cessna. Mas estava na frente deles o tempo todo. Os investigadores se perguntam se havia algum empecilho que impedisse a tripulação de enxergar o pequeno avião. Quando o 727 está em voo nivelado, fica com o radome para cima, para que os pilotos possam olhar por cima do nariz da aeronave. O nariz da aeronave estava alto, impedindo que eles vissem o Cessna. Eles podem não ter percebido que o Cessna estava tão próximo a eles. A equipe conduz um estudo de visibilidade, a fim de determinar se a tripulação do 727 teria como enxergar o Cessna de seu para-brisas. Após medir e fotografar a visão do comandante e do copiloto, eles traçam a localização do Cessna nas fotos em intervalos de 10 segundos. O que eles descobrem é surpreendente. A tripulação poderia ver o Cessna por um período muito maior do que o imaginado. 170 segundos na frente deles. Como os pilotos não viram o Cessna, se ele permaneceu na frente deles por quase 3 minutos? À procura de respostas, os investigadores voltam um pouco mais à gravação da cabine de comando. PSA 182, a outra aeronave na sua rota, a quase 8.000 quilômetros a 1.700 pés. Ali, já vimos. A aeronave à vista. 85 segundos antes do acidente, a tripulação do 727 enxerga o Cessna à frente deles. Certo, senhor. Mantenham separação visual. Contatem a Torre Lindbergh 133.3. A tripulação deve para poder aterrissar. Lindbergh, PSA 182 a favor do vento. As asas têm que ser configuradas, o trem de pouso deve ser abaixado e o sistema deve ser todo ajustado. É um momento de muita atenção. Mas, justo nesse momento, ninguém estava de olho no Cessna. É o avião daquela hora? Mas eu perdi de vista. O Cessna devia estar bem aqui, na frente deles. O Cessna estava visível. Ele estava bem visível porque estava na altura do PSA. Por isso é incrível como eles o perderam de vista. Muito bem. Pode me mostrar como costuma arrumar o seu assento, por favor? Para entenderem melhor como a tripulação perdeu o Cessna de vista, os investigadores analisam novamente a visibilidade da cabine de comando. Os pilotos têm diferentes tamanhos, então eles aprendem rápido a ajustar seus assentos para que se sintam confortáveis. Há comandantes que preferem ficar mais baixo para ver melhor o equipamento. Quando eles recalculam a localização do Cessna em relação ao para-brisas, baseados na posição da tripulação, fazem uma descoberta chocante. Ao invés de 3 minutos, a tripulação só pôde ver o Cessna por 5 a 10 segundos. Mesmo se a tripulação tivesse se inclinado para enxergar o Cessna, por ser pequeno, ele poderia ter ficado camuflado pela paisagem. Já seria difícil enxergá-lo e o terreno tornou ainda tudo mais difícil. É ali que está o avião? Mas eu o perdi de vista. O destino do voo 182 agora depende da comunicação clara entre o comandante e a torre. Eu acho que ele nos passou pela direita. O controlador teria percebido que o Cessna não havia ultrapassado o 727 graças ao seu radar. Então, neste caso, por que ele não fez nada? Certo, o tínhamos à vista há 1 minuto. Os investigadores comparam 2 gravações diferentes da conversa entre o comandante e o controlador. Muito bem, Chris. Vamos ouvir o da cabine primeiro. Eu acho que ele nos passou pela direita. Passou? Pensei ter ouvido está passando. Vamos ouvir novamente. Eu acho que ele nos... Gravação da torre. Acho que ouvi outra coisa. Os investigadores fazem uma descoberta chocante. Ele está passando pela direita. Está passando. Isso mesmo. Para se dizer, está passando. A interferência estática no sinal de rádio fez com que o controlador ouvisse que o avião os estava ultrapassando, não que os tinha ultrapassado. O controlador ouviu que o Cessna os estava ultrapassando e por isso pensou que o PSA ainda os enxergava.
Ele achou que o comandante ainda tinha condições de manter a distância, pois havia se responsabilizado. O controlador não se preocupou. Na primavera de 1979, os investigadores concluem quem foi o responsável. A conclusão a qual a NTSB chegou foi que, claramente, a tripulação comprovadamente não havia visto a aeronave Cessna a tempo para impedir um acidente catastrófico como esse. As recomendações do relatório focam na melhoria do sistema de tráfego aéreo em San Diego. 182 também incentivou a pesquisa de uma nova tecnologia. 3 anos após o acidente, um dispositivo de segurança chamado TCAS, ou Sistema Anti-Colisão de Tráfego, é desenvolvido e passa a ser instalado em todas as aeronaves comerciais. Todos os aviões comerciais passaram a ser equipados com um sistema anticolisão bem sofisticado. Agora é possível, de dentro da cabine, receber um feedback instantâneo para evitar outros aviões, incluindo instruções sobre como evitar determinadas aeronaves. 279, bom dia. Infelizmente, em algumas partes do mundo, essa tecnologia não chegou a tempo. Em 1996, comerciais colidem sobre a Índia. 12 de novembro de 1996. Aeroporto Internacional Indira Gandhi, em Nova Delhi. A porta de entrada para a Índia. Pouco depois das 6 da tarde, o voo 763 da Saudi Arabian Airlines decola em direção ao pôr do sol. Trem de pouso. Confirmado. Esquerda livre. O comandante Khalid Al-Shubaili é quem pilota o Boeing 747. O seu copiloto, Nazir Khan, toma conta da comunicação com a torre. 289 passageiros estão a bordo indo em direção a Dhahran, na Arábia Saudita. 279, bom dia. Pouco após a decolagem, o controlador de aproximação, VK Dutta, guia a aeronave para fora do aeroporto. Saudi 763 se aproximando do nível 100. Entendo. Permissão para inclinar a 140 Saudi 763. Após alcançarem 1.400 pés, a tripulação pede permissão para continuar a subir. Entendido. Mantenha a inclinação em 140. Espere por mais instruções. Para poder coordenar o tráfego aéreo, Dutta pede que a aeronave interrompa a subida. Saudi 763 se manterá a 140. O controlador se preocupa com outra aeronave, o Ilyushin 76 da Kazakhstan Airlines, que está para aterrissar no aeroporto Indira Gandhi. A ideia é esperar que a aeronave passe a 1.000 pés acima do voo Saudi 763 antes de aterrissar. Depois disso, o voo da Saudi poderá continuar a subir. Cazaquistão 1907. Estamos a 150. A 74 quilômetros da Delta Papa November. Entendido. Mantenha 150. Tem outra aeronave na sua frente, o Boeing Saudi 747. Dutta avisa a tripulação da Cazaquistão sobre a aeronave que está próxima. A quantos quilômetros? A aeronave está a 12 quilômetros, a 1.400 pés. Mas segundos depois, uma enorme explosão. Ambas as aeronaves desapareceram do radar da torre de comando. Saudi 763. Cazaquistão 1907, qual sua posição? Então eu olhei novamente para o radar. Mas eles não estavam lá. Uma ligação de um piloto da Força Aérea Americana confirma o pior. Houve 2 explosões diferentes em solo. Dois aviões caíram em Shark Dadri. Horas após o terrível acidente,
Equipes de buscas encontram destroços das aeronaves da Cazaquistão e da Saudi a mais de 7 quilômetros de distância uma da outra. A bordo. Nenhuma sobreviveu. É o mais grave acidente aéreo de todos os tempos. A morte de pessoas é sempre horrível. É horrível quando são centenas de pessoas. É horrível quando é só uma pessoa. Mas, independentemente da quantidade de pessoas que morrem, nós temos que pensar no que fazer. Na manhã seguinte, o comandante KPS Nair é um dos primeiros investigadores a chegar na cena. Fiquei perplexo. Horrorizado. Foi uma sensação que eu não consigo explicar. Os investigadores têm 2 locais diferentes para examinar, mas eles sabem que os 2 acidentes tiveram só uma causa. Por sorte, as caixas pretas das 2 aeronaves são encontradas. Enquanto os investigadores esperam as informações serem recuperadas, eles se concentram na conversa entre as 2 aeronaves e o controlador de tráfego aéreo. Oi, eu sou o VK Dutta. Sente-se. Eles querem saber tudo o que Dutta fez no dia do acidente. Tinham muitas aeronaves? À noite sempre tem muitas. Diferente da maioria dos equipamentos modernos, o radar de Dutta não informa a altitude das aeronaves. Ao invés disso, os controladores anotam a posição da aeronave em um pedaço de papel. Este é o da Cazaquistão. E este é da Saudi. Cazaquistão 1907. Estamos a 150. O trabalho de Dutta era assegurar que as 2 aeronaves estivessem a 1000 pés uma da outra. Entendido. Mantenha a inclinação em 140. Espere por instruções. Para confirmar as instruções de Dutta, os investigadores analisam as transcrições do controle de tráfego aéreo. Eles descobrem que Dutta deu aos comandantes as orientações corretas. Entendido. Mantenha a 1400 pés. Espere por mais instruções. Como o seu radar não mostra a altitude, ele não tinha como saber se os comandantes seguiram suas ordens. Tire dali e ali, o mais próximo que conseguir. Uma das aeronaves deve ter desviado da altitude indicada. Mas qual tripulação foi responsável pelo acidente fatal? Os investigadores indianos têm sorte quando partes do motor da aeronave da Saudi são encontradas próximas aos escombros. Elas indicam que foram as primeiras partes da aeronave que se desprenderam após a colisão. O ponto de contato mais evidente foi entre a cauda do Ilyushin 76 e uma parte da asa do Boeing 747 da Saudi Air. A cauda da aeronave da Cazaquistão parece ter atravessado a asa esquerda do avião da Saudi. Curiosamente, a aeronave da Cazaquistão imaginavam. A exigência é de que entre 2 aeronaves exista uma distância de, no mínimo, 1000 pés. Os investigadores se perguntam qual aeronave que estava na altitude errada. Infelizmente, os equipamentos recuperados da cabine de comando oferecem pouca ajuda na verificação da posição das aeronaves durante o impacto. Eu não encontrei nada. Estão muito danificados. Eu concordo. Veja isso. Depois de analisarem o que podiam na cena do acidente, o destino da investigação vai parar nos detalhes que estão guardados nos registros de voo. 3 meses depois, informações contidas nas caixas pretas de ambas as aeronaves são baixadas com sucesso. Para evitar qualquer tipo de parcialidade, elas são examinadas na Inglaterra por especialistas da Agência de Investigação de Acidentes Aéreos. 279, bom dia. Primeiro, eles se concentram nas informações do voo 763 da Saudi. Saudi 763, permissão para continuar a subir. Entendido. Mantenha-se a 1400 pés. Espere por mais instruções. Saudi 763 se manterá a 1400 pés. Tanto a caixa preta quanto a gravação do dia do acidente revelam que a tripulação do voo 763 recebeu instruções claras do controlador e as seguiu meticulosamente.
Eles ficaram na altitude correta, que era de 1.400 pés, e continuaram nela. Mas quando os investigadores examinam as informações da outra aeronave, descobrem que ela havia descido para mais de 1.000 pés abaixo da altitude correta, ficando a menos de 3 metros da aeronave da Saudi. Para entender por que a aeronave da Cazaquistão estava abaixo da altitude sugerida, os investigadores ouvem a gravação da cabine de comando. Cazaquistão 1907. Informe a sua posição. Passando 240, Cazaquistão 1907. Como o Ilyushin é uma aeronave militar modificada, ela possui um detalhe incomum: um lugar para um operador de rádio dentro da cabine. Yegor Rapp cuida de toda a comunicação da aeronave. Ao se aproximarem do aeroporto, Rapp entra em contato com Dutta, o controlador de aproximação. Eu disse para o Cazaquistão manter o nível a 150, o que é 1.500 pés. Cazaquistão 1907, estamos a 150. 1 minuto antes do acidente, a aeronave da Cazaquistão está em posição 1.500 pés acima da aeronave da Saudi. Mas os investigadores descobrem que, ao invés de permanecerem na mesma altitude, o avião continuou a descer. Enquanto isso, Dutta avisa a tripulação da Cazaquistão sobre a outra aeronave. Tem outra aeronave na sua frente, um Boeing Saudi 747, a 16 quilômetros. Deve cruzar com vocês em 8 quilômetros. Avise-me se os vir. Ele os alerta sobre a presença da aeronave da Saudi, mas a aeronave da Cazaquistão continua a descer. Continua? Sim, senhor. De repente, o operador percebe que o avião está baixo demais. Fique a 1.500, não desça mais. Acelere, acelere. Mas o seu aviso vem tarde demais. Fique a 1.500, 1.400. Cuidado! Os investigadores ficam surpresos. Por que a tripulação não monitorava a própria altitude? Notificação 12 quilômetros. Eles voltam à gravação um pouco mais. Enquanto Rapp se comunicava com a torre, nem o comandante, nem o copiloto confirmaram as instruções sobre a altitude. Muito bem, motores acionados. A tripulação discute os procedimentos de aterrissagem. Rapp parece ser o único focado na altitude. Mantenha o nível! Qual limite eles nos deram? O relatório final responsabiliza a tripulação da aeronave da Cazaquistão pelo acidente. A incapacidade da tripulação da aeronave da Cazaquistão em manter a própria altitude levou à morte 349 pessoas. Os investigadores também são categóricos quanto ao antiquado radar usado em Nova Delhi. Hoje, um novo sistema de radares permite que controladores aéreos de todo o país tenham acesso aos números dos voos e à altitude e direção de cada um, evitando que outras colisões aconteçam. Não importa quem cometeu o erro. O que importa é saber como podemos melhorar os nossos equipamentos para que isso nunca mais aconteça. Acidentes acontecem, mas é bom evitá-los. Chora ao te vir partir.